já tem pilha. Então vamos lá, irmãos, vamos dar início ao nosso culto nessa manhã. Alguns avisos que a gente sempre compartilha antes do início do nosso culto propriamente dito, e a gente quer então pedir a atenção dos irmãos a esses avisos que a gente vai estar compartilhando com os irmãos. Não quer desamarrar, arranca. Então vamos lá, irmãos, falar um pouquinho para os avisos da nossa igreja. Hoje é dia de eleição, a gente elege hoje no Brasil os prefeitos e os vereadores das cidades, e a gente pede aos irmãos, né, que estejam pedindo a Deus orientação na hora do voto, e aí algumas orientações, né, algumas dicas. Se o irmão puder, leve sua caneta, né, porque isso torna melhor a questão da higiene. Se a gente usar a caneta que tiver lá na sessão eleitoral, você com certeza pode estar pegando a caneta de alguém que tem corona e nem sabe, assintomático. Então a caneta é importante. Não deixe em hipótese nenhuma máscara. A máscara, ela é extremamente importante. Tem muita gente que não entende a máscara, mas os irmãos sabiam, e aqui não é uma invenção do Marcos, não é invenção de político, não, é o pessoal que conhece mesmo. Porque os políticos no Brasil, os irmãos lembram, né? Alguns meses atrás, você espirrou, você estava com corona. Agora o cara está todo ruim, não tem paladar de nada, não tem nada. É porque agora a gente está na época de eleição, mudou radicalmente. Agora os exames dão todos negativos. Antes os exames davam todos positivos. Então, infelizmente, a gente não consegue confiar nesse pessoal. Então, a gente faz a nossa parte, a gente se precavém, né? E por que a máscara é interessante? A máscara, irmão, se uma pessoa tiver com corona e está com máscara, e a outra pessoa não está com corona, também está com máscara, a chance de quem não tem pegar é só 5%. É muito menor, é bem pequena. Então, existe 95% de chance da pessoa não pegar. Isso aí é pesquisa séria e tal, não é chute meu, não. Então, vá com a máscara, não se afaste da fila, certo? E, se possível, leve uma canetinha para o irmão não compartilhar a caneta. Uma outra dica importante é o seguinte: na hora de apertar lá o botãozinho da urna eletrônica, que ninguém sabe até hoje se aquilo ali funciona de verdade, você aperta com a caneta, ó. Entendeu? É uma maneira também de se precaver. Então, usa a caneta para apertar o número e o confirma, ok? Pois bem, não deixe também de levar aquilo, um potinho de álcool gel, exatamente, tá bom? Mas mesmo assim, aperta com a caneta, se tiver com a canetinha, vai lá, é a mesma coisa, tá bom? Irmãos, uma outra palavra, eu não sei, Jaqueline, você testou para ver se o som tá bom? Eu não verifiquei se o som tá bom. Vê se está som, que a gente já está transmitindo o culto ao vivo. Uma outra palavra aqui é o seguinte, irmãos. Ontem, tá legal? Ontem nós tivemos aqui um mutirão, irmãos. E foi muito proveitoso. A gente quer agradecer muito aos irmãos que vieram. Tivemos um grupo bastante expressivo. E a gente conseguiu, se os irmãos olharem lá atrás, vão verificar que boa parte, só está faltando um pedacinho de telha ali onde tem a caixa d'água. Então, todo aquele apartamento ali de cima, que é apartamento do zelador, já está todo com telha nova. Foi um trabalho muito bom, muito bem feito. A gente agradece a todos os irmãos. A gente teve uma dificuldade, irmãos, na questão da cozinha. Por quê? Porque havia algumas irmãs e alguns irmãos também que tinham se comprometido em ajudar a gente na refeição. Mas essas pessoas não puderam estar, porque o irmão André, por exemplo, está com uma gripe muito forte. Cada um teve várias situações, mas isso não foi problema nenhum. Os irmãos da administração, o irmão Davi pegou o dinheiro da cantina, foi lá e comprou quentinha e deu tudo certo. Mas para o sábado que vem, vai dar tudo certo também na cozinha. Mas ninguém se preocupe com isso, ninguém se chateie com isso. Deu tudo certo, a gente está muito feliz. Agora, irmãos, a gente vai ter outro mutirão já no sábado que vem. Por quê? Porque, se os irmãos olharem,
aonde fica a caixa d'água, precisa cortar a telha direitinho, encaixar ali e colocar uma manta ali para não deixar minar a água ali, não deixar ter um vazamento. Isso vai dar um trabalho danado. Depois que aquele negocinho estiver pronto, a gente vem, aí a gente vai marcar mais um terceiro mutirão para vir fazendo o forro ali, e aí a gente acaba essa obra toda. Mas a parte mais pesada foi feita ontem, com muito sucesso, e a gente louva a Deus por isso. Durante o culto a gente vai estar agradecendo a Deus pelo trabalho, ok? Irmãos, uma outra informação que a gente tem hoje de manhã é o seguinte: a gente hoje, agora de manhã, o nosso irmão ministro de música, Marco Guerra, não está com a gente. Ele está com uma gripe muito forte e ele estava bastante preocupado, porque os irmãos lembram, no domingo passado, ele foi pregar em Volta Redonda, cidade onde ele nasceu e onde ele foi ministro de música de uma igreja muito grande lá. E a gente sabe que ele pegou ônibus para ir para lá. Então a gente ficou bastante preocupado dele ter contraído o corona. Mas até agora, irmãos, é só gripe forte, está sem voz, garganta inflamada, aquilo basicão de uma gripe mesmo. E o Bruno não está com a gente também, a questão da música, porque ele vota longe. Inclusive, a gente sabe que vários irmãos que estão agora de manhã, provavelmente não estarão à noite. Eu, por exemplo, eu vou sair daqui, vou direto para Jacarepaguá, onde eu voto. E a Rosângela não veio comigo por causa disso, ela foi votar em outro lugar. Então, assim, a gente sabe que dia de eleição é assim, tem essa dificuldade. Então, o Bruno não conseguiu vir estar com a gente de manhã por conta disso. Então, a gente hoje está sem instrumento, mas não tem problema, nós vamos louvar o Senhor. E durante o período que nós tivemos aqui no auge da pandemia, que a nossa igreja não fechou em momento nenhum, a gente cantou os hinos à capela e ficou tudo ótimo. Éramos um grupo bem pouquinho, tínhamos culto aqui com 3, 4 pessoas. Em diversos cultos, irmãos, que a gente teve aqui, nos meses de abril, maio, às vezes tinha 3 pessoas, 4 visitantes que tinham vindo buscar cesta básica aqui na igreja e cantava os hinos lá e dava tudo certo. Então, não tem problema, a gente vai cantar a capela e vai ficar ótimo, certo? E, por último, irmãos, acho que eram só esses os avisos mesmo. Dizer aos irmãos que as atividades estão normais, apesar dessa situação da eleição, o culto agora de manhã normalmente e à noite também normalmente. Aí à noite a gente já vai ter o Bruno com a gente e o louvor vai fluir tranquilamente, tá bom, irmãos? Eu não sei se o Davi tinha ido buscar os pais. Você quer falar alguma coisa sobre o mutirão rapidinho? Já está anunciado, mas se você quiser dar uma palavrinha sobre o mutirão que vai precisar continuar domingo que vem. Fala aqui com a gente. Pega o outro ali. Bom dia. Tudo bom? Beleza. Ontem foi muito bom, irmãos. Foi bênção aqui, né? Como vocês puderam ver ali no estacionamento, as telhas tá ali 98% já colocadas, só faltam praticamente 2 telhas, né? A gente acabou em torno de 7 horas da noite. O pessoal pegou aqui 7 horas da manhã e acabou o mutirão às 7 horas da noite, tá? E o pastor deve ter falado, teve um pessoal que passou mal da cantina, não pôde atender a gente no almoço, mas pediram desculpa, mas não tem problema nenhum, irmão. Sábado que vem a gente está aí de novo, tá? Porque a casa vai passar tem pintura, tem forro, um monte de coisa ainda para colocar. Tá? A gente está seguindo um cronograma bem certinho, tá bem alinhadinho, e que Deus possa estar abençoando a igreja aí nessa empreitada, né? Nesse esforço que a igreja está fazendo, os irmãos estão fazendo, e que sábado possa também ser uma bênção. Eu sempre oro nessas obras, mutirões, que Deus possa abençoar não só o trabalho em si, mas a segurança do pessoal que está fazendo, que não possa ter nenhum tipo de acidente, né? Porque é obra, né? Então, acidentes acontecem, mas graças a Deus nosso mutirão aqui é sempre com muita atenção, com muito zelo, né? Então a gente está sempre aí orientando um ou outro para justamente não se machucar, e graças a Deus, Deus tem abençoado e tem conservado os irmãos aí, tá bom? Amém. E antes de falar dos aniversariantes, ainda falando nesse momento de aviso, né, só agradecer
e muito especialmente a diversos irmãos que não são da nossa igreja, porque existe um lado positivo da internet, né? Nessa coisa de você colocar o culto através das ondas, né, da internet, é porque a gente tem recebido, irmãos, muitas ofertas de pessoas de outras igrejas. A gente tem recebido depósitos na conta da igreja de pessoas que nem sequer se identificam. Às vezes a gente fica lá, inclusive na época da campanha de missões, a gente ficou tentando descobrir que dinheiro é esse, para que a pessoa ofertou, porque às vezes a pessoa colocou lá uma oferta para a campanha de missões, porque muitas igrejas estavam fechadas, aí a pessoa não sabia como fazer. E a gente teve um fenômeno na nossa igreja que é uma coisa que não tem explicação. Ou melhor, tem essa explicação, que é o caixa da nossa igreja, ele está muito bem, a gente está com uma condição financeira muito favorável. E isso é graças a essas pessoas que de longe têm ofertado, e a gente quer agradecer, porque a gente está aproveitando para fazer essa obra lá atrás, que era uma obra importantíssima para a gente, porque as telhas estavam infiltrando e isso vai estragando com o tempo, vai estragando tudo. Lembrar, dizer também aos irmãos que nessa obra que a gente está fazendo, a gente está reduzindo, vai reduzir o apartamento do zelador. Vai ficar um apartamento de sala, 2 quartos, cozinha e banheiro. Por quê? Porque assim a gente vai aproveitar aquele espaço ali para ter mais uma sala da escola dominical, né? Que a gente, né, crendo que ano que vem a gente vai conseguir voltar às atividades da nossa escola bíblica dominical, a gente vai voltar a ter nossas salas, então isso também vai ser feito. Ainda não foi, não, ontem foi só telhado, mas vai ser feito. Falar um pouquinho dos aniversariantes. No dia 16, que eu não lembro que dia que é hoje. Hoje é 15? Não. É amanhã, irmãos, olha só. Viu? Mas eu estou bem, irmãos, eu só não sei que dia é hoje. Vamos lá, dia 16, que é amanhã, quem faz aniversário é o irmão Silas. E o Fernando. Vamos primeiro pelo irmão Silas. O irmão Silas, a gente espera que ele esteja com a gente agora, pelo menos na noite, né, para a gente poder dar os parabéns para ele. É um irmão que foi muito guerreiro aí nesse período, no auge da pandemia. Esteve aqui todo domingo, ele só não veio no dia que o meu carro enguiçou, porque a bateria arreou. E aí até o irmão Silas não veio, aí o irmão Almir teve que empurrar. Ele disse assim, isso foi combinado, né, pastor? Mas tirando isso, ele nos ajudou muito. Então se ele estiver com a gente à noite, a gente vai dar os parabéns para ele. Se ele não estiver, a gente sabe que hoje é um dia atípico por causa de eleição, a gente vai usar ali o zap da Marcele para dar os parabéns para ele. O Fernando, irmãos, é irmão nosso querido, ele é membro da nossa igreja ainda. Os irmãos sabem que ele se casou com a Rosane, tiveram uma filhinha, e ele está morando longe, irmãos, ele está morando lá na Baixada, porque a Rosane montou uma clínica lá, e a gente pede sempre aos irmãos que lembrem deles, lembrem da Melissa, que é a filhinha, que já deve estar com uns 3, 4 aninhos, e a gente vai poder dar os parabéns para ele. Se alguém, eu tenho o zap dele, falo com ele sempre, e ele tem assistido os nossos cultos pela internet. Então, se ele estiver assistindo, que Deus o abençoe ricamente, dê a ele muitos anos de vida, muita saúde, tá bom, irmãos? Eram esses os avisos que a gente queria compartilhar com os irmãos antes do culto propriamente dito. Agora nós vamos todos ficar de pé, vamos ter uma palavra de oração, vamos iniciar esse culto de louvor e adoração e busca ao Senhor nessa manhã com muita alegria nos nossos corações. Vamos fechar nossos olhos, vamos orar. Pai Santo, nessa manhã nós estamos aqui na Tua casa, Senhor. Hoje é um dia em que exercemos o direito ao voto e para nós tem sido muito difícil fazer essa escolha, Pai. Por conta das coisas que o Senhor mesmo já tinha nos dito que iriam acontecer. Tua palavra nos adverte que nos últimos dias as pessoas seriam amantes de si mesmos, seriam terríveis, e é o tempo que estamos vivendo. Tem sido difícil encontrarmos pessoas boas. Quantas vezes a gente elege um político e ele nos decepciona? Isso tem se tornado cada vez mais comum, tanto nos poderes executivos quanto nos legislativos. Então tem sido muito difícil o exercício dessa democracia. Eu quero te pedir que o Senhor nos abençoe no dia de hoje, abençoe aqui a nossa igreja, no intuito de que possamos realizar os nossos cultos e também, porque é importante fazer isso, como cidadãos,
e também exercer o nosso direito ao voto, Pai. Abençoa, Pai, muito especialmente a vida do nosso irmão Marcos Guerra, que é o nosso ministro de música, que ele esteja sendo cuidado pelo Senhor, para que essa enfermidade que ele esteja seja apenas uma gripe, e mesmo uma gripe que o Senhor a repreenda, Pai, pelo poder e autoridade que o Senhor tem, Senhor. Que estejamos aqui, todos nós, aqui presentes, e aqueles que estiverem de casa, acompanhando pela internet, pela nossa página do Facebook, que eles estejam sendo, todos nós, eles e nós, estejamos sendo unidos e ligados pelo Teu Espírito Santo, Pai. E não te pedimos isso porque há mérito em nós, só há mérito no Senhor, e é no Teu merecimento que nós oramos. Amém, Jesus. Amém. Nós vamos louvar o Senhor com esse hino, Jesus me guia, que prazer. Eu vou pedir a ajuda do irmão Paulo. O irmão Paulo chegou aí, não chegou? Estava aí, algum canto. Está aqui? A gente vai pegar esses regentes, regentes esporádicos, porque esse pessoal conhece esses hinos desde criancinha, né? Então, esse é um hino que fala da alegria que a gente tem por ter a nossa vida conduzida pelo Senhor Jesus. O irmão lembra? Tá, 200 ou 300? 359, 359 do cantor cristão. Vê se o irmão lembra. Se o irmão não lembrar, tem outro pessoal que lembra aqui, vai. 359. Diz assim: Jesus me guia, que prazer. Aqui, conhece? Bota a bicicleta aqui. O irmão consegue segurar o microfone? Porque o microfone é importante, porque o pessoal de casa que está acompanhando pela internet poder. 359. Vamos lá. Isso. Consegue segurar aqui? Se o irmão não conseguiu, segura para o senhor. Show de bola. Vamos lá. Vamos louvar o Senhor, irmãos. Jesus me guia. A tonalidade é essa, né? Vamos lá. Jesus me guia, que prazer, palavra de consolação. Em todo transe em que eu estiver, me guia a mão do meu Senhor. Jesus me guia, que prazer, é sua mão que me conduz. Em cada passo me é mistério, que me dirija, meu Jesus. Eu não estou escutando a igreja cantar. Só ensaio? Então vamos na segunda agora. Às vezes, quando em aflição, no meio do perigo e dor, por água mansa ou bravo mar, me guia a mão do meu Senhor. Jesus me guia, que prazer, é sua mão que me conduz. Em cada passo me é mistério, que me dirija, meu Jesus. Ajuda-me a não murmurar, qualquer que seja a condição. Eu não te amar, tua tão bondosa mão. Jesus me guia, que prazer, é sua mão que me conduz. Em cada passo me é mistério, que
quando a morte a mim vier e a minha vida que ceifar, por ti guardado, meu Senhor, contigo espero então morar. Jesus me guia, que prazer é sua mão que me conduz. Em cada passo me é mistério que me dirija, meu Jesus. Muito bonito, né, irmãos? Na verdade, eu pergunto isso. Eu pergunto para o irmão. A gente acabou de cantar, Jesus me guia, que prazer. A gente pode dizer assim seja? Amém. Vamos exatamente. A gente tem a alegria de saber que Ele que nos conduz. Pois bem, irmãos, vamos fazer essa leitura todos juntos, uma só voz? Vamos lá? É isso, meus amigos. Sejam alegres, mantenham tudo em boas condições, sejam animados, tenham harmonia de pensamento, sejam agradáveis, façam tudo isso, e o Deus de amor e paz estará sempre com vocês. Cumprimentem aos outros com um abraço santo. Todos os irmãos e irmãs que estão aqui enviam saudações. Amém. Ainda de pé, se o irmão puder, né, não estiver cansado, a gente vai cantar agora um outro hino, mas eu vou trocar o regente. O irmão, porque o irmão Almir gosta muito desse hino. É o 347, que fala que se vierem sombras escuras nos caminhos teus. O irmão usou o vermelho, eu vou pegar o preto. O irmão Almir pode nos ajudar na direção desse? É bom que a gente vai trocando o dirigente. Olha lá. Diz assim, que se vierem sombras escuras nos caminhos seus, ó, não te desanimes, canta um hino a Deus. Muito, pastor. Esse ano tem uma marca muito especial na minha vida. Eu posso não saber que dia é hoje, mas eu... E até porque hoje faz 9 meses que Teresa faleceu. Cantemos. Vindo sombras escuras nos caminhos teus, ó, não te desanimes, canta o hino a Deus. Cada nuvem escura um arco-íris traz, quando em seu coração reina perfeita paz. Se teu coração estiver em paz, bem contente, alegre, sempre te acharás. Se teu coração estiver em paz, verás que o arco-íris cada nuvem traz. Seu viver é de luta e cheio de amargo, mostra afeto aos aflitos, age em seu favor. E de tudo que sofres tu te esquecerás, fruirás gozo e calma se tiveres paz. Se teu coração estiver em paz, bem contente, alegre, sempre te acharás. Se teu coração estiver em paz, verás que o arco-íris cada nuvem traz. Vem após negra noite, aurora matinal, fica o céu mais brilhante após o temporal. A esperança não percas, tudo vencerás. Fugirão as tristezas se tiveres paz. Se teu coração
e se ver em paz, bem contente, alegre sempre te acharás, se teu coração estiver em paz. Verás que o arco-íris cada nuvem traz. Muito bom, irmãos. Os irmãos podem se assentar? Aconteceu um negócio muito interessante na quinta-feira. Acabou o culto de oração, eu cheguei para o irmão Almiro e disse assim, como ele mora um pouquinho mais distante, né, um pouquinho mais indo ali para Cascadura, né, eu falei assim, seguindo a Goiás, né, não vou dar o endereço porque depois os irmãos vão querer ir lá tomar um café, mas seguindo um pouquinho mais à frente a Goiás, acabou o culto, eu falei, Almiro, espera aí que eu lhe dou uma carona. Aí tá, a gente conversou um pouquinho, quando a gente está saindo na porta ali, até o irmão Jali recebeu, né? Vem uma senhora com um filho, dizendo assim, nós somos de outra igreja evangélica, mas a minha mãe já esteve aí em algumas ocasiões e ela está muito aflita, é mais uma daquelas senhoras que tem saído pouco de casa, e ela queria saber se alguém pode ir lá fazer uma oração na casa dela. Aí fomos eu, irmão Almir, né? Aí chegamos lá, e aí foi uma conversa muito gostosa, conversamos com ela também ficou viúva há pouco tempo, e foi bem legal. Aí depois, quando eu deixei o irmão Almir em casa, ele falou assim, a gente faz os nossos programas, né? Mas Deus já tinha tudo na agenda dele, né? Então, porque foi muito interessante, porque, irmãos, eu estava com ele no carro ali no portãozinho, saindo, aí chega essa mãe com esse filho, né? E aí você fica pensando assim, não, agora eu vou para casa, né? Aí tem até aquele meme que diz assim, não vai não. Por quê? Porque o chefe já tinha outro projeto para a gente, né? Então, assim, é muito legal. Irmãos, agora a gente vai ter o nosso momento de oração, e a gente tem aqui vários motivos de oração que a gente quer colocar aos pés do Senhor. O irmão Guerra perdeu um amigo dele, perdeu um pai por coronavírus, por causa do Covid, recentemente, agora, essa semana. A irmã Arabella, que além de estar sofrendo com a falta de ar por causa dessas mudanças de tempo, né, que prejudica muito quem tem bronquite, o tempo muito doido, nós estamos chegando no verão, estava frio semana passada, aquela garoa do inverno, muito estranho, e no inverno a gente não teve inverno, no inverno fez calor, então esse tempo, quem tem problema de asma, bronquite, está sofrendo muito, então ela está sofrendo com isso. Outros irmãos, como o próprio Bruno, o Natan, o filho mais velho dele, e a gente sempre lembra nas orações do irmão Doniel, que é outra pessoa que não tem estado na nossa igreja, é membro da nossa igreja, membro fundador da nossa igreja, é outra pessoa que sofre muito com essas mudanças de tempo. Ele também é de alto risco, então ele tem realmente evitado sair de casa. Então, além dessa situação, ela está com uma irmã e uma sobrinha com coronavírus, né? E a gente aí tem também diversos outros motivos de oração, além de vários outros que a gente já conhece, como pelo Zé Carlos, pela irmã Maria Ramos, mas a gente também tem muito a agradecer. Os irmãos sabem, semana passada, eu conversei com um Facebook, um pastor aqui do Rio, lá daquela região lá de Realengo, Bangu, e a gente conversou, porque tem um grupo de igrejas batistas, né? E a gente, às vezes, consegue falar com alguns irmãos que a gente nunca conheceu pessoalmente, e aí a gente, compartilhando a minha experiência, eu falei, querido, lá a gente não deixou a igreja fechada em nenhum domingo, e a gente socorreu várias pessoas da comunidade, e na nossa igreja, apesar de ter muitos idosos, alguns acamados, assim, em um estado bem, bem ruim mesmo, não morreu ninguém. Aí ele disse assim, rapaz, comigo aconteceu exatamente a mesma coisa. A gente tem muito a agradecer. A mesma coisa, lá tem muito idoso, lá ele também manteve a igreja aberta, atendendo a comunidade, também não morreu ninguém. Então a gente tem muito a agradecer, a gente tem muito a louvar o Senhor, mas não podemos ignorar que, por exemplo, tem famílias aqui lutadas. Lembra, irmãos, por exemplo, no começo da pandemia, o irmão Oscar perdeu um irmão e uma cunhada. Foi isso, irmão Oscar? Então, assim...
uma coisa. Então, assim, então a situação está difícil, irmãos, está complicado, e a gente não se engane, irmão. Não é porque está na época de eleição e eles pararam de falar que a doença acabou. E como a gente não pode dividir muito o microfone aqui, somos poucos aqui, eu vou pedir para o irmão Paulo, que já sabia que eu ia chamar ele para trabalhar de novo, fazer essa oração de intercessão e também orar muito especialmente pelo irmão Eugênio Almeida, que está aqui com a gente. Ele vai estar viajando dia 18. A gente não vai fazer despedida. 17? É terça-feira. A gente não vai fazer despedida para ele porque ele não vai em definitiva. Ele vai, mas volta, não é isso, irmão? Ele vai para Portugal, vai, mas volta. Então não é despedida, porque os irmãos sabem que existe essa possibilidade bem grande de irem morar lá. Mas a gente pede a Deus que guarde a viagem deles. E eu quero aproveitar, tá, irmão Paulo? Lembra do William, que é filho dele, da minha tia, meu primo. William que vai ficar, certo? O William tem um problema sério de insônia, irmãos, é muito sério. E eu já falei isso para os irmãos, a gente tem convivido mais com ele. O que acontece? Ele é cristão, foi batizado aqui na nossa igreja. Veja a situação. Ele às vezes fica 1, 2 noites sem dormir. Aí quando ele engrena um sono, ele dorme direto 1, 2 dias. Irmãos. Então assim, precisa muito das nossas orações. Isso é um problema de saúde. Então Deus é o médico dos médicos, é a preocupação do pai, é a preocupação da mãe, e é um garoto que tem muito potencial, inteligentíssimo, mas como é que você consegue desenvolver trabalho numa situação dessa? A gente pede a Deus por ele e todos esses outros motivos de oração. Além desses, o irmão que tiver algum motivo de oração, que tiver alguma coisa que lhe aflige no coração, o irmão que está assistindo de casa, que também tem algum motivo de oração, coloca no trono do Senhor enquanto o irmão Paulo estiver orando. Vamos orar. Eterno Deus, nosso Pai, neste momento, Senhor, a tua igreja se encontra prostrado diante do teu trono de graça, porque a tua palavra diz que o Senhor tem grandes bênçãos e a todos dá liberalmente, não lança em rosto, porque o Senhor é um Pai amoroso, Senhor, cheio de benignidade, cheio de bondade e misericórdia. A tua igreja neste momento, Senhor, atravessa essa pandemia, Senhor, que está no nosso país, no mundo, enfim, de uma maneira altruísta, de uma maneira altiva, Senhor, porque sabe que temos um general. Senhor, muito obrigado, porque em todos os reveses que temos passado, sabemos que a tua mão segura a nossa mão. Senhor, agora queremos te entregar a vida do irmão Eugênio nas tuas mãos, assim mesmo como seu filho, que tem esse problema de insônia. Que é isto para ti, Senhor? Tu curaste tantas pessoas, leprosos, aleijados, surdo, mudo, endemoniados. Senhor, o Senhor foi a solução para todas as enfermidades. O Senhor pode nesse momento assistir a William, Senhor. Colocar sua mão sobre a sua mente e transformar aquela mente de uma maneira que seja penteada, Senhor, de uma maneira de dormir na hora certa e acordar também. Senhor, desfaz daquele menino esse incômodo tão terrível. Desfaz daquele menino para a alegria dos seus pais, para a alegria da tua igreja, Senhor, porque tu tens esse poder. Agora, Senhor, queremos te colocar nas tuas mãos todos os enfermos, todos os enlutados, Senhor, por terem perdido os seus entes queridos. Senhor, consola os corações doridos. Consola, Senhor, para que as pessoas possam ver em ti a tua esperança. Senhor, o nosso Brasil está atravessando mais uma eleição. Que as pessoas a serem eleitas, Senhor, a tua palavra diz que todas essas pessoas são colocadas pela tua vontade. E faça com que, Senhor, que esse país seja um país ainda que louve o teu santo nome.
Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Abençoa essa igreja de uma maneira tal como tem abençoado até aqui. Senhor, nós precisamos da tua companhia, precisamos da tua mão poderosa. O nosso pastor, Senhor, Gerard lá com os seus parentes, com essa tristeza que ele tem daquela perca, Senhor. Senhor, que ele seja ricamente abençoado por ti. E todos os demais enfermos sejam curados pela tua palavra, pelo teu sangue remidor. Senhor, essas bênçãos nós te pedimos e agradecemos. Não que somos merecedores, mas é no mérito do sangue de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Nós vamos agora ter o nosso momento de dízimos e ofertas. Não vou embora não. Vamos cantar. Só que o irmão Guerra colocou para a gente cantar um hino do Inário para o Culto Cristão, chamado Haja Paz na Terra. O irmão sabe cantar? Então tem a letra. O irmão não precisa nem da bicicleta, está ali, ó. Vamos ver? Assentados como os irmãos estão, pega o microfonezinho de novo, vai. Assentados como os irmãos estão, os irmãos podem dedicar seus dízimos e ofertas durante o cântico desse hino. E aí também, como o irmão aqui já dedicou, a gente também lembra os irmãos, se podendo trazer sempre um mantimento aqui para a igreja, a gente continua ajudando algumas famílias. Isso. Vamos louvar o Senhor. Vai lá, irmão. Haja paz na terra, a começar em mim. Haja paz na terra, a começar em mim. Em Cristo todos somos filhos do mesmo Deus. Juntos, pois, caminhemos na paz que vem dos céus. A começar em mim, prometo a meu Senhor que a cada passo que eu der, eu seja onde for, a cada momento eu estarei vivendo em plena paz e amor. Haja paz na terra, a começar em mim. Vamos para o quarto, né? A gente canta ao final, tá bom? Vamos chamar aqui as crianças, para elas vão estar saindo no culto infantil. Boa sugestão, irmão. Chamar, quem hoje é a irmã Ritinha ou a irmã Lala? É a Ritinha. Então, sim. Então eu vou pedir esse aqui. As crianças vão estar saindo nesse momento para o culto infantil e a gente vai dar continuidade então. Eita, tem pressa nenhuma. A prioridade é deles. Vamos lá. Tá bom, obrigada. Tá. Querido Deus, mais uma vez, muito obrigada, Senhor, por estes momentos que nós estamos aqui, ó Deus, falando contigo, Pai querido. Quero te agradecer, Deus, pelos dízimos e ofertas que foram colocados aqui, ó Deus, que tu abençoe, ó Pai, que eles sejam usados aqui na tua obra, Deus querido. Te peço
pelas crianças da nossa igreja, Deus, abençoa cada uma, Senhor. Aquelas que não estão aqui, nós continuamos pedindo por elas, ó Deus, que Tu continue cuidando de cada uma. E pelos que estão aqui também, pedimos as Tuas bênçãos, Deus, e que elas venham aprender da Tua palavra, Senhor, aprender daquilo que Tu tens colocado em nossos corações, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Vamos, irmãos, abrir as nossas Bíblias no texto de Lucas, capítulo 19. Hoje a gente vai falar sobre um texto bastante conhecido, que é o texto da história de Zaqueu. Ele se tornou conhecido há uns anos atrás. Um cantor evangélico chamado Regis Danese fez um louvor que ficou na cabeça de todo mundo. Até teve ocasião, até que eu vindo para a igreja, tinha ali um karaokê no botequim, o pessoal cantando. Entra na minha casa, entra na minha vida. Então, assim, mas né, a gente tem aí a gente sabe que o louvor é uma coisa santa, santificada, é para exaltar o Senhor, mas tem também esse lado positivo. Muita gente pôde ter um contato com uma música cristã. Então a gente vai ler aqui o texto de Zaqueu, que está no Evangelho de Lucas, no capítulo 19. Nós vamos estar lendo a partir do verso 1 e até o verso 10. Como a gente tem o recurso do Data Show, né, Lucas 19, de 1 ao 10, a gente pode ler todos juntos a uma só voz. Pode ser, irmãos? Vamos lá? Então vamos lá, todos nós? Vamos lá? E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era esse chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu no sicômoro para ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje convém pousar em tua casa. E apressou-se, desceu e recebeu alegremente. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levando-se, Zaqueu disse ao Senhor: Senhor, eis que dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse Jesus: veio a salvação a esta casa, pois também é este filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Amém. Vamos orar? Pai Santo, agora vamos meditar na Tua palavra. Quero pedir ao Senhor que fale os nossos corações nessa manhã, para a honra e glória do Teu nome, através do Seu Espírito Santo. Oramos no Teu nome, Jesus. Amém. Eu sei, então, que por ser um texto bastante conhecido, é provável que o irmão mesmo, sendo cristão já há muito tempo, já ouviu centenas e diversas de mensagens a respeito de Zaqueu. Só que a Bíblia é inesgotável, tem sempre coisas interessantes e novas para a gente estar aprendendo. Mas eu pensei nesse texto, irmãos, porque primeiro, eu sempre, só para os irmãos saberem aqui, como é que a gente faz as mensagens aqui, quem define os temas do culto é o nosso irmão ministro de música, o Guerra. Então ele me manda a ordem de culto, e essa manhã ele pensou no aspecto da alegria. Eu alterei o primeiro hino, mas eu procurei ficar dentro do foco dele. É a alegria e a paz da gente ser conduzido pelo Senhor. E eu lembrei desse texto, por quê? Porque no verso 7, perdão, irmãos, no verso 6, diz que ele desceu daquela árvore e recebeu Jesus alegremente. Então, quando eu vi lá a ordem de culto, né, que o Guerra tinha feito, eu pensei assim, poxa, já que ele está falando de alegria em ter Jesus, em ser servo do Senhor Jesus, eu lembrei do Zaqueu,
que desceu da árvore. Então foi por isso que eu quero meditar com os irmãos sobre esse texto nessa manhã, mas não só por isso. A gente sabe que naquela época, Império Romano, a ideia de democracia até existia, tanto que em Roma existia um Senado e os senadores eram eleitos, né? O Império ele não era totalmente ditadura, mas a gente também pode entender que Zaqueu ele era um político, sim, até porque, irmãos, ele era um cobrador de impostos, ele era um publicano, inclusive daí vem a palavra funcionário público, porque essa é a ideia de funcionário público, é o publicano, é aquele que trabalha para o governo. Mas por que eles eram odiados na época de Jesus? Bem, eles eram odiados na época de Jesus porque eles não eram funcionários do governo dos judeus, eles eram funcionários do Império Romano, que era um império que dominava a Judéia. Então, quando ele cobrava imposto, ele não cobrava para o seu povo, para o benefício do seu povo, ele cobrava para os caprichos dos Césares fazerem lá as suas festinhas regadas lá a meninos e meninas, isso é outra história. Então, vamos lá. Então, assim, havia esse problema, o judeu tinha uma dificuldade muito grande. Mas voltando a falar do Zaqueu como sendo um político, e hoje é dia de eleição, porque como não existiam, hoje, por exemplo, se você for para trabalhar numa Receita Federal, que seria um publicano de hoje, você tem que fazer o quê? Concurso o quê? Concurso público. Naquela época tinha isso? Não. Se não tinha concurso público, para ser um publicano, você tinha que ter muito relacionamento. Aquela famosa ideia do QI, né? Que é o quem indica, né? Entendeu? Não era uma coisa por mérito, era porque havia ali um conchavo. E o Zaqueu ele não era só um publicano, ele era o quê? Não, antes de ser rico. Coloca lá para mim, irmã Rosângela, o verso 2, que diz, não era só um cobrador de impostos, ele não era só um funcionário. O que está escrito lá? Ele era o chefe, irmãos. Então, isso é um cargo político, com certeza é um cargo político. E, assim, não que tenha uma relação direta com os políticos no Brasil, mas ele também era o quê? A gente percebe que ele precisa devolver dinheiro que ele roubou. Então, a gente percebe que ele era o quê? Não só rico, mas desonesto. É óbvio que eu não pensei nisso por causa de eleição. Por favor, irmãos. Não tem nada a ver. Então, a gente está diante de um homem que tem relacionamentos políticos e é desonesto. Então, eu acho que talvez por isso eu tenha lembrado de Zaqueu no dia de hoje. Então, os irmãos vejam, eu talvez não saiba o que dia é hoje, mas até que a minha mente ainda consegue fazer algumas associações interessantes. Então, eu lembrei do Zaqueu. O Zaqueu, né, é um cara que é político, ele tem lá seus relacionamentos, ele tem lá seus conchavos, e ele bota um dinheiro forte, um dinheiro por fora. E a gente também lembra o seguinte, vários políticos nessa época procuram o voto dos cristãos, eles procuram ir às igrejas. Aqui nós tivemos, e aqui eu também não estou, por favor, de jeito nenhum, a gente tem que tomar muito cuidado com essa palavra, porque nós tivemos aqui, durante essa campanha, 2 pessoas que vieram aqui, eles não podem pedir voto aqui dentro, porque aqui a gente não pode, mas a gente pode orar por eles. Toda pessoa que faz parte de um cargo público tem que ser alvo das nossas orações, isso é ordem da Bíblia. E aí a gente recebeu aqui o Rafael Aloysio Freitas, ele é vereador, e ele veio aqui, ele está tentando a reeleição, e aí a gente não fez propaganda dele, mas a gente chamou ele aqui à frente e orou por ele. Ele também não pôde falar nada aqui dentro, porque aqui não é espaço para isso. Mas, como eu sempre entendo, eu acho que a gente tem que conhecer esse pessoal e tem que decidir em quem vai votar. Eu não vou chegar e abrir assim publicamente porque eu vou votar, porque eu entendo que não é muito certo isso. Mas tem pastores que fazem, eu também não sou o dono da razão para criticar quem faz isso. Eu só estou dizendo para os irmãos que a gente deve se envolver politicamente. A gente deve sim. E como diz lá Martin Luther King, pastor batista, que o problema não é a voz dos maus, o problema é o silêncio
dos bons. Então a gente tem que se envolver. Então nós tivemos essas duas pessoas aqui. Um foi o Rafael e o outro é Etienne. Etienne é sargento do BOP, Batalhão de Operações Especiais, uma pessoa da polícia, mas é uma pessoa que é moradora aqui do bairro. Ela não é evangélica, ela é católica, mas ela já esteve várias vezes na nossa igreja e ela vai também na Igreja Batista Novo Horizonte, do pastor Jason. É Jason, né? A gente chama ele de Jason, um cara gente muito boa, um amigo querido. Então ela frequenta lá e ela frequenta aqui eventualmente. Então essas duas pessoas vieram aqui, a gente orou por elas, mas outros também talvez não vieram, mas a gente sabe que outros também vão a outras igrejas. Não quer dizer que todos eles estão mal intencionados, mas quer dizer o seguinte: é natural que durante um período de eleição o político procure estar na igreja pedindo voto. Não está errado. Ele está tentando... É um cargo público que ele precisa ser conhecido. E se ele ficar no cantinho dele e ninguém conhecer ele, mesmo que ele seja uma pessoa boa, ninguém vai votar nele. Então não está errado em ele também querer aparecer. Agora, a gente tem também um outro fenômeno, que é muita gente se dizendo evangélico para tentar convencer a gente que ele é um cara bom e a gente votar nele, não é isso? E aqui, então, a gente vê o Zaqueu, ele está ali buscando Jesus. Ele é um cara que ele é político, ele é um cara que tem relacionamento, ele é um cara que tem uma conduta não muito honesta, e ele está ali, né, no meio da multidão que estava atrás de Jesus. Então, ele lembra, assim, muitos políticos. Só que ele é diferente. Quer dizer, não que todos sejam mal intencionados. Não são. Nem todos. Mas existem algumas coisas interessantes a respeito dele. Porque, veja, irmãos, e aí eu quero chamar a atenção de algumas coisas bem interessantes que eu quero primeiro ver no verso 3. Vamos lá, rapidamente, no verso 3. No verso 3, diz assim: ele procurava ver quem era Jesus. A primeira coisa que eu acho interessante nele, e que é alguma coisa importante da gente ser notada, é o seguinte: ele está fazendo o quê? Vai à igreja para quê? É o motivo. Vai à igreja para quê? Veja, o Zaqueu, se a gente pensar nele como um político, ele está ali no meio daquela multidão e digamos que ele precisasse de voto, mas ele foi ali pedir voto? O texto diz claramente que o objetivo dele ali era: nós temos sim que orar pelos políticos, nós temos políticos cristãos, o atual presidente dos Estados Unidos se diz presbiteriano. Quem sou eu para julgar se ele é ou se não é? Mas a gente deve orar por ele. O anterior, o Barack Obama, ele é batista. Sim, ele é batista. Quem sou eu para dizer que ele é ou que não é? Provavelmente quem ganhou lá foi o Joe Biden, que é católico. Só que a vice do Joe Biden, Kamala Harris, ela é batista. Inclusive, ela teve lá, fizeram um culto há um tempo atrás de oração por ela. E ela frequenta a igreja mesmo. Ela está ali domingo, ela é a pessoa daquele pessoal crente que está ali todo domingo e tal. Mas mesmo assim, irmãos, bem, quem somos nós para dizer que não é? A gente só ora, pede a Deus. Eu só estou dando a dica que é uma pessoa também que deve ser alvo das nossas orações. Mas eu não gosto de esquerda, eu sou mais de outro lado, não importa, irmãos. A gente ora, porque quando diz lá na Bíblia que a gente tem que orar pelos governantes, diz lá se ele fosse do partido A, B ou C? Então é isso aí, irmão. Vamos lá. Pois bem, só que veja a intenção do Zaqueu, que é interessante da gente pensar. Porque ele está ali no meio da multidão, mas a intenção dele é clara. E Lucas faz questão de escrever qual era a intenção dele. Ele, logo no começo da frase, ele diz assim: Zaqueu procurava ver quem era Jesus. Ele buscava a identidade dele. Interessante isso, irmãos. Porque essa é uma das coisas mais importantes para a gente pensar.
Porque tem muito crente que não sabe quem é Jesus. Tem muito pastor que vai, quando você pergunta quem é Jesus, ele dá aquela resposta que ele decorou lá nos livros de teologia sistemática, né? Jesus é a segunda pessoa da Trindade, etc, etc. Mas o Senhor diz, quando ele pergunta lá para os 12, quem vós dizeis que eu sou? E aí Pedro responde, tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. O que o Senhor responde para Pedro? Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi nem carne, nem sangue quem te revelou. A experiência com Cristo é que faz com que a gente saiba quem Ele é. E Lucas sabe disso. Lucas era um cristão que tinha encontrado Jesus através das pregações de Paulo, e ele sabia o seguinte, só sabe quem é Jesus quem experimenta Ele. Então, quando ele fala isso, ele fala de propósito, que Zaqueu tinha um objetivo diferente de muita gente que vai à igreja, de muita gente que se diz cristão porque quer ganhar a eleição, de muita gente que se diz evangélico, que se diz... Ontem, irmãos, quase que a gente saiu na graça, saiu da graça, mas não é porque brigamos com ninguém, não. É porque a gente estava ali durante o mutirão, estava eu e o irmão Eugênio conversando sobre determinado governador e um outro determinado deputado, que são teoricamente crentes, porque foram eles que levaram a SEDAI, o irmão Eugênio foi funcionário aposentado da SEDAI, foram eles que levaram a SEDAI à falência, e não foi de agora, não, já tem uns 10, 50 anos passados, não. Não, eu estou dizendo quem levou ela à falência, mas quem levou ela à falência tem uns 10 anos atrás. E é um governador que governou o Rio de Janeiro, depois a esposa, não vou dizer o nome, né? Depois a esposa governou, e tinha lá um outro deputado que está preso, que foi presidente da Câmara, e todos eles se dizem evangélicos. Eles roubaram tanto a SEDAI, e aqui não sou eu, poxa, Marcos, você está acusando? Não, porque eu posso falar isso aqui, mesmo sendo gravado, porque, inclusive, estão processados, já são condenados por isso. Eles roubaram tanto a SEDAI, que os funcionários da SEDAI, eles têm que pagar aquilo que eles já pagaram para se aposentar, entendeu? Paga 2 vezes, porque eles roubaram. É um negócio bem legal. E eles se dizem o quê? Irmãos? Cristãos. Mas preste bem atenção, você pode frequentar a igreja e não estar preocupado em saber quem é Jesus. Você pode estar no meio daquela multidão ali, que está ali ao redor, como várias pessoas estavam ali, mas não está preocupado em saber quem era Jesus. Mas por que o Zaqueu ele é um exemplo de alguém importante, rico, influente, político, que realmente se converteu? Porque quando ele estava ali, ele não estava atrás de voto, ele não estava atrás de convencer ninguém que ele era bonzinho, ele não estava ali tentando se mostrar bom, ele estava ali porque ele queria, de fato, saber quem era Jesus. E isso é que faz a diferença, irmãos. A intenção da pessoa. Porque a Bíblia diz o seguinte, buscar-me-eis, e o que diz lá? E me achareis, quando o quê? Me buscardes de todo o vosso coração. Esse cara aí, ele estava ali não para ganhar voto, não para se tornar simpático, bem visto, ele estava porque ele queria mesmo. A intenção dele era essa. Então veja, Deus sabe que nós somos falhos, mas Ele olha a nossa intenção, qual é o propósito do nosso coração. E Ele queria ver Jesus, Ele queria saber quem Jesus era. E não é só ver, irmãos, porque Lucas ele usa cuidadosamente as palavras no grego para dizer que ele queria saber quem Jesus era. Ele quer dizer o seguinte, esse cara quer conhecer a Cristo. Porque você, para saber quem alguém é, você tem que o quê? Conhecer. Então, qual é a intenção desse pessoal que frequenta a igreja, irmãos? Qual é a intenção desse pessoal que muitas vezes ocupa cargo público que se diz cristão? Pode ser angariar voto. Eu citei para os irmãos, né? Na verdade, irmãos, nós, se voltar a falar um pouquinho da política americana, se esse Joe Biden for eleito, ele será o 2º presidente católico nos Estados Unidos. A nação mais rica do mundo teve 46 presidentes, 44 até agora evangélicos. 44
evangélicos, cristãos. Alguns de fato eram cristãos. Alguns de fato eram cristãos comprometidos com o Senhor Jesus, como Abraham Lincoln, que foi criado numa igreja batista. Olha, posso até me orgulhar agora. Batista. E pagou com a vida por libertar os escravos americanos. Bacana isso, né? Então a gente tem aí alguns políticos de fato comprometidos com Jesus. E qual é a diferença? Onde está a diferença? A diferença é o seguinte: tem o cara que está lá atrás do voto, tem o cara que está lá porque quer o quê? Ver quem era Jesus. Mas aí que está. Ele tem um problema. Qual é o problema dele? Ele é baixinho, certo? E a gente já sabe a história. Até o pessoal ali do botequim cantava: entra na minha casa, entra na minha vida, já falei. Então os irmãos já sabem que ele sobe num sicômoro, uma árvore, né? Uma árvore para poder ver quem era Jesus. E aí a gente tem um outro detalhe muito interessante, que é o seguinte: quando diz lá no verso 5, né? Verso 4, coloca para mim o 4, vamos lá. O 4 diz que ele primeiro corria. Vê se não está escrito aí, correndo adiante. Correndo adiante é o seguinte: se eu correr, de repente eu chego na frente para ver quem ele é. Mas não dava certo, né? Até porque se ele é baixinho, a gente brinca com o pessoal baixinho, que o baixinho tem o quê? Perna curta, então não adianta. No irmão, eu não olhei para o irmão Paulo. O irmão Jali já disse assim: vai falar de mim, vai falar de mim. Então assim, o baixinho tem perna curta, ele correu, mas não resolveu. Aí ele decidiu assim: vou subir nessa árvore. Ele sobe na árvore. Aí a gente percebe o seguinte: qual é a intenção dele? Qual é a intenção dele? Conhecer Jesus. Mas é uma intenção assim que no primeiro problema ele desanimou? Não, irmão. Ele se esforçava muito para conhecer Jesus. Uma vez, né, eu me lembro que eu viajei com a família e fomos lá para uma igreja lá na roça, lá no interiorzão, lá quando eu morei no Nordeste, né? Então a gente foi para uma igreja lá e as histórias eram assim: umas senhorinhas que andavam. Irmãos, eu fico até com vergonha de ser crente aqui no Rio. Peguei o carro, liguei o ar-condicionado, cheguei aqui na igreja. As senhorinhas lá andavam 2, 3 horas para chegar no culto. Chegava para o culto atrasado. Não é indireta não, irmão, por favor. Cada um aqui sabe a luta que tem, né? Mas chegava para a escola dominical, irmãos. Ela tinha que chegar, andar 2, 3 horas, depois que acabava o culto. 2, 3 horas. Aonde? Na Agreste, irmãos. Olha, eu vi, eu conversei. Era uma? Não, umas 2, 3, e vinha andando, conversando junto. Isso não precisa ir muito longe, não, irmãos. Você vai no interiorzão lá, até porque, irmãos, tem pouca igreja. A maioria, em algumas áreas do Brasil, tem muito aquele catolicismo arraigado, são poucos crentes, poucas igrejas, e você precisa, às vezes, andar muitas horas para chegar num culto. Mas mesmo assim, tem gente que anda pra caramba para chegar na igreja e mesmo assim não presta. Sabe por quê? Porque a intenção é o que vem primeiro, não é assim? Então vamos lá, a intenção de Zaqueu qual era? E ele sabia que esse era o propósito dele, mas ele era um propósito muito grande, a vontade era muito grande, que ele não desistiu mediante as diversidades. Então a multidão atrapalha, os falsos crentes atrapalham, aquele pessoal que dá mau testemunho atrapalha, o cara que se diz governador e rouba a SEDAI atrapalha a fé de muita gente, atrapalha, irmão. Aquele pastor que é ladrão, que pega o dinheiro, que mata a ovelha e come, atrapalha. Mas o cara, ele quer ver quem é Jesus. Então ele sobe numa árvore. E essa é a força de vontade, é o desejo. Irmãos, a gente... Contei para os irmãos, né, que na quinta-feira já estamos lá, né, a gente estava já saindo aqui do portão para voltar para casa, e aí veio uma mãe, um filho, pediu oração pela mãe dela, para uma senhorinha, senhora de 80 anos. Ela já esteve aqui na nossa igreja algumas vezes, é visitante, mas daquelas visitantes rotineiras, né?
É óbvio que já tem um tempo que não vem por causa da pandemia. E aí nós fomos lá, eu e o irmão Almir, né? E aí a gente estava conversando com ela, que nesse tempo de pandemia, que ela está ali muito angustiada, não está saindo de casa, aquela coisa que muitos idosos estão tendo, né? Para ela se agarrar com Jesus, conversar mais com ele. E aí uma coisa interessante que surgiu na conversa, que eu sei que os irmãos também vivem. Sempre, irmãos, que a gente tenta separar um momento de oração, é a hora que o telefone toca, que o zap toca, que alguém bate na tua porta. Comigo é assim. Aí o irmão Almir também, comigo é assim também. E ela disse assim, comigo também é assim. Não é assim com todo mundo? Eu falo para o irmão, experimenta o irmão fazer um propósito com Deus, de marcar uma hora para orar. Não, vou marcar na minha agenda, essa aqui é a caneta que eu vou levar para a sessão eleitoral. Vamos lá. Agora vamos lá, quem me deu a caneta? Rosângela, né? Claro. Rosângela disse assim, leva essa caneta, não usa a caneta disso aqui. E aperta o botãozinho com a caneta. Então vamos lá, experimenta, irmão. Diz assim, todo dia eu vou fazer uma oração, sei lá, 8 da noite. Vou fazer um acordo com Deus. Todo dia, às 10 da noite, eu vou abrir a Bíblia, vou começar a ler. Irmão, pode ter certeza que vai acontecer um mundo para tirar você desse objetivo. E se o irmão já fez isso, sabe do que eu estou falando. É impressionante, irmão, como o mundo luta para que a gente não se aproxime de Jesus. Parece que o universo, aquela história, né? Teve aquele livro famoso, O Segredo. O segredo é você desejar que tudo acontece. Irmãos, é o contrário. Quando você deseja o melhor desejo, que é o de Zaqueu, a Cristo, e você se empenha e quer se aproximar dele, é a hora que tudo conspira para você não se aproximar dele. É impressionante. Irmãos, não é verdade, irmão? Quem já fez isso aí? É impressionante, irmão. A Emily está dizendo assim, é isso aí. Não é assim? É impressionante, irmão. Eu digo para o irmão que isso acontece direto comigo. E olha, eu ainda faço o seguinte, eu deixo todo mundo dormir, eu vendo, agora ninguém vai me incomodar. E aí toca o telefone, alguém chama no zap. De lei. Vamos lá. E aí você diz o seguinte, está muito difícil. O Zaqueu, ele tinha um objetivo, que era o quê? Conhecer Jesus. E ele perseguiu esse objetivo com muito afinco. A despeito dos políticos, não sei o que, ele perseguiu o objetivo, a despeito de você separar um momento para orar e tocar o telefone toda vez, a vizinha te chama. Teve um dia que minhas histórias eu sei que os irmãos, é a mesma coisa. Teve um dia que a gente estava lá, eu peguei a Bíblia e falei assim, Sofia estava no banho, Rosângela já estava deitada, que ela acorda muito cedo para trabalhar, peguei a Bíblia para ler, falei assim, agora ninguém vai me atrapalhar. Aí tu apagou a luz. Aí, não acredito nisso, cara. Aí eu fui ver, aí tive que descer e tal, aí depois descobrimos que era o chuveiro esquentou, né? Estava muito frio, né? O chuveiro deu aquela aquecida, chuveiro elétrico, desarmou a chave, mas aí até descobrir o que aconteceu. Você vai na rua, descobre que a falta de luz é só na tua casa. Não é pessoal, então não pode ser. A light não está, a conta está paga, tá paga. Então, aí quando a gente descobre, aí vai lá na chavinha, levou aí umas 2 horas até descobrir. Então é assim, irmãos, é sempre assim. Mas o Zaqueu fez o quê? Subiu na árvore, persistiu. Subiu na árvore. Pois bem, aí a gente já sabe que ele entra na tua casa, na minha vida e tal, não sei o quê. Aí ele desce, Jesus para debaixo da árvore, a história é conhecida, né? O pessoal do botequim ali conhece. Jesus diz assim, desce que eu vou para a sua casa e convém descer. E aí ele desce feliz da vida. E aí tem um momento, que é um momento ali muito interessante, que ele diz assim, que é a hora que Zaqueu diz assim, olha, eu vou distribuir meus bens, verso 8. Ele diz assim, dou aos pobres metade do que tenho, e é o 8, irmão. E
aquilo que eu roubei, eu defraudei, eu vou devolver com juros. Vou devolver com juro. 4 vezes mais. Bem, aqui tem um detalhe muito interessante, irmãos, que é uma marca de uma conversão genuína. Isso é uma marca de uma conversão genuína e é importantíssimo de a gente prestar atenção, irmãos. E aqui me faz lembrar e serve também para mim, eu já falei para o irmão, quando eu prego pensando no espelho, e para todos nós, e para o irmão que estiver em casa. Olha que interessante. Quase sempre a gente lida com os nossos problemas buscando fuga. Então, por exemplo, por que muita gente engordou na pandemia? É só porque está em casa? Não. É porque a ansiedade do momento que nós estamos fazendo, a gente foge para onde? A comida. Porque, irmãos, porque a comida, ela é um prazer, ela proporciona um prazer imediato. Você está vivendo um momento tenso, você foge para a comida. Tem muita gente que foge dos seus problemas no consumo. Tem muita gente que foge dos seus traumas na ganância, no dinheiro. A gente busca coisas para preencher vazios existenciais. Obviamente, as coisas não preenchem, mas é da natureza da gente fazer isso. Buscar coisas para preencher vazios existenciais. É provável que o Zaqueu tivesse algum complexo de inferioridade, porque ele é bem baixinho. Ele precisou subir numa árvore. Um cara de muito baixinho mesmo, baixinho. E era um cara que, de repente, e aqui a gente está no campo da possibilidade, da imaginação, do provável, pode ser que tenha sido isso que aconteça, mas às vezes aqueles problemas ali, aquele cara mal resolvido, foge daquele sentimento de inferioridade, aonde? Na grana. Acumula riqueza, e para isso rouba. Não é só pelo dinheiro, irmãos, se torna obsessão. Basta o irmão ver o nosso, agora eu vou citar o nome, ex-governador Sérgio Cabral. Eu tenho um amigo que o conhece pessoalmente, diz assim: Marco, eu não entendo, porque o Sérgio Cabral é gente boa. Não entendo o que aconteceu com esse cara. Conheci ele há muitos anos. Não entendo por que ele se deixou levar, cara. Porque ele é um cara boa gente, é um cara boa praça. É um cara de você... Esse meu amigo conhece ele da época que ele ainda era casado com a primeira esposa. Esse cara, gente boa. O que aconteceu com ele? E aí a gente começa a ver, e quando a gente pega as notícias, né, do roubo, a gente percebe que não era mais só pelo dinheiro, porque era tanto dinheiro, aquilo já é uma coisa obsessiva. Isso, irmãos, isso acontece com todo mundo, se a gente demole, porque é da nossa natureza tentar preencher os vazios. O dinheiro também é uma sensação de poder que dá um prazer imediato. Ele tem o mesmo efeito da comida, às vezes. O dinheiro tem o mesmo efeito de um chocolate. Que você vai numa loja, você compra, aquilo parece que está preenchendo um vazio. O chocolate libera lá as endorfinas, parece preencher um vazio. Eu tenho que comprar alguma coisa, exatamente isso. Quando o Zaqueu diz assim: olha, toma aqui, eu vou devolver. Aí é que está, né? Eu vou devolver. Eu quero perguntar para os irmãos se o irmão conhece algum político cristão arrependido que já devolveu o dinheiro que roubou. Eu ainda... Pode ser que isso tenha acontecido e nunca, né? Mas vamos lá. Quando ele diz assim, eu vou devolver o que eu peguei, ainda vou devolver 4 vezes, é tipo assim, não é isso mais que me preenche. Porque a obsessão pela riqueza, porque uma coisa é você trabalhar, gostar do teu trabalho, ganhar o teu dinheiro e eventualmente prosperar trabalhando. É fácil isso acontecer no Brasil? Trabalhei pra caramba. O Wagner trabalha pra caramba. Eu vejo ele lá, vou pegar ele de novo para Cristo. Porque o que acontece, irmãos, é que a profissão do Wagner é uma das mais bonitas, uma das mais importantes, porque como a gente está vivendo mais, você tem que viver melhor, tem que melhorar a sua condição de vida, né? E a melhor forma é você fazer a atividade física.
Todo mundo sabe disso, mas um profissional como o Wagner, que você vê lá, ele bota lá nos grupos de WhatsApp dele, Facebook e tal, um monte de aluno, uma academia extremamente respeitada e tal, ganha pouquíssimo. Então, mas digamos que uma coisa é o Wagner trabalhar e começar a juntar uma grana. Isso aí é legal, mas não é o dinheiro pelo dinheiro, é o dinheiro como resultado do que ele gosta de fazer, né? Com o resultado do que ele trabalha. Então, por isso que enriquecer no trabalho é uma coisa, porque o dinheiro não é o propósito em si. Mas a gente vê esse pessoal roubando coisa. A corrupção é tão grande que você fica assim, já não é pelo dinheiro, entende, irmão? É pelo poder, ele está tentando preencher alguma coisa nele. O Zaqueu, quando ele diz assim, vou devolver, é porque quando ele encontra Jesus, ele não sente mais necessidade de trabalhar a ansiedade dele nem no chocolate. Pensei até agora em mim, irmãos. Ele não sente mais a necessidade de trabalhar a ansiedade dele no consumo, no dinheiro, porque, Marco, mas se o irmão ainda não entendeu, por que o dinheiro tem esse efeito? É porque o dinheiro significa poder de compra, certo? E essa sensação de poder é também uma coisa de endorfina, de liberar, sei lá, de tentar preencher vazio. Mas lá o Mick Jagger, lá do Rolling Stone, já, apesar que está cheio de capiroto nele, ele já dizia assim, que ele nunca se satisfazia. Lá no rock dos anos 70, ele dizia assim, eu nunca estou satisfeito. Não vai satisfazer nunca. Por isso a pessoa vai comer chocolate, ajudou um dia, vai comer mais, ajudou outro, depois vai comer mais, vai ficar uma bola, entendeu? E vai ser sempre assim, aí vai roubar um suborno, 2 subornos, 3 subornos, e aí vai ficar aí condenado a 100 e tantos anos de prisão. Mas é como uma bola de neve, um abismo que traz o outro. Quando Zaqueu, ele realmente encontrou Jesus, ele disse assim, eu não preciso mais roubar ninguém para ser feliz. Eu não tenho mais nenhum complexo de inferioridade porque sou baixinho. Eu estou bem comigo mesmo, eu estou bem com o meu próprio eu. Eu estou de boa com a vida, eu não preciso mais defraudar ninguém. Não é mais o dinheiro que preenche. Dinheiro é importante, irmão, todo mundo precisa. Mas não é mais isso que me preenche. Então ele chega para Jesus e diz assim, vou devolver o que eu peguei. Isso é uma conversão o quê? Verdadeira. Aí serve de alerta para quem? Para mim, para você. Quando a gente está tentando descontar as nossas ansiedades em algum lugar, é que na verdade está faltando Jesus. Porque quando nós estamos perto de Jesus, a gente não sente falta de nada para preencher a gente. Ele preenche a nossa ansiedade, deixando sobre ele toda a nossa ansiedade. Então, essa ideia de que ele devolve o dinheiro é muito mais do que simplesmente porque veio a salvação, porque ele pegou o dinheiro e devolveu. Não é. É porque ele não precisa mais daquilo para ser feliz. E quando alguém que frequenta a igreja continua buscando subterfúgios para se sentir feliz e realizado, é porque pode estar frequentando a igreja, mas está faltando Jesus na tua vida. Porque quando você recebe Jesus, recebe como Zaqueu, recebe alegremente. E é essa alegria que não depende nem do chocolate, nem do dinheiro, nem do poder. Tem todo tipo de vício, tem o vício da droga. A droga é a mesma coisa, irmãos. É uma sensação de prazer rapidinho ali para sexo, gente que é viciada em sexo aí de qualquer jeito, sexo, menina, todo tipo de pornografia. Tudo isso, irmãos, é forma de você tentar preencher um vazio. E aí Zaqueu, quando conhece Jesus, de fato, diz assim, cara, não tenho mais esse vazio. Toma aqui o dinheiro. Cara, eu peguei essa grana tua aqui, toma aqui, estou te dando 4 vezes mais. Sabe por quê? Porque eu tinha um vazio dentro de mim, eu não tenho mais. Então, a gente percebe aqui uma conversão genuína. E aí, a resposta de Jesus foi o quê? Verso 10. Verso 9, desculpa. Hoje veio o quê? Salvação essa casa. Porque na conversão genuína, é Ele quem preenche a gente. A gente não precisa de mais nada para preencher a gente.
E aí eu fico pensando assim, eu olho para minha barriga e digo assim, está sobrando alguma coisa porque está faltando Jesus, será? Porque a gente acaba, né? É o lugar mais fácil, porque o pobre, assim, né? A gente não tem como roubar nada, não tem como defraudar nada, não tem como consumir muito, né? Mas dá para ir ali comer aqueles hambúrgueres cheios de caloria, aqueles milkshake e tal, sente aquela alegria passageira, né? E aí, né? Aí olha aqui, ó, a forma vai mudando, né? Então, assim, eu acho, não quer dizer que você vai ser de Jesus, necessariamente vai ser magrinho, né? Mas quer dizer o seguinte, você não vai precisar da comida para ser feliz. Zaqueu descobriu que não precisava roubar mais para tentar ser feliz. Não vai precisar mais. A compulsão dele acabou, a compulsão por roubar acabou, porque ele encontrou. Então vamos lá, só para a gente entender. É verdade que tem cristão na política, que tem cristão se dizendo político. O de verdade, o convertido de verdade, o convertido, porque quando Jesus diz assim, hoje veio a salvação a essa casa, então vamos lá, vamos pensar num político como Zaqueu, rico, importante, que realmente se converteu. Primeiro ele buscou Jesus porque ele queria ver Jesus, ele queria mesmo ver Jesus. Segundo, ele não mediu esforços para conhecer Jesus de verdade. Terceiro, quando ele experimentou Jesus e experimenta Jesus na vida dele, ele se sente satisfeito, ele não precisa roubar, ele não precisa fazer nada de errado, ele não precisa entrar nesse círculo vicioso de corrupção, de safadeza, porque ele se sente plenamente com Jesus na casa dele. E aí ele disse assim, aí Jesus diz para ele assim, hoje veio a salvação a essa casa. Por isso, irmãos, eu acho que essa é uma rota interessante para a gente refletir. Perguntando, será que eu estou aqui porque eu de fato quero experimentar Jesus Cristo, saber quem Ele é? Estou aqui com um propósito firme, independente da luz que apaga, do vizinho que toca, eu vou continuar perseverando em buscar Ele, né? E estou aqui realmente sentindo que Ele preenche o meu ser e eu não preciso mais de subterfúgios para me sentir realizado como ser humano, como indivíduo, bem comigo mesmo? Será que essa é a nossa experiência cristã? Porque essa é a experiência da salvação, que hoje veio a salvação a essa casa. Amém? Vamos ficar de pé então, irmãos? Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar. Ó Pai, como é maravilhosa a Tua palavra. A gente já leu tantas vezes esse texto, ela sempre fala alguma coisa para a gente, Pai. Eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor nos ajude, Pai. Porque às vezes a gente está motivado a estar aqui por outros diversos motivos. Mas o motivo que importa é que a gente esteja buscando o Senhor. Às vezes a nossa motivação até é buscar o Senhor, mas a gente não está assim tão determinado. E aí qualquer coisinha tira a gente da tua casa. E às vezes a gente não está plenamente recebendo o Senhor plenamente, envolvido com o Senhor plenamente, de maneira que a gente ainda não sente essa alegria, esse gozo, essa satisfação de estar contigo. E ainda assim, mesmo como cristãos, a gente fica fugindo e buscando subterfúgios para se sentir eventualmente melhor, tentando preencher nosso vazio com outras coisas, ó Pai, que não seja o Senhor. Então, a experiência de Zaqueu nos ajuda a entender que às vezes a gente está aqui, mas de fato falta o Senhor na nossa vida. Bem, na falta que temos do Senhor, eu quero te pedir que o Senhor nos preencha, Pai, porque é o Senhor que a gente quer, Pai. É o Senhor que a gente precisa, Pai. É dessa amizade, desse carinho, é de sentir a Tua presença, Pai, na nossa vida, na nossa casa. É isso que nos dá alegria e paz, Pai. Nos ajuda a vivermos essa experiência genuína como viveu aquele homem há tantos séculos atrás. Essa é a oração que a gente te faz no nome santo, Pai, do seu nome santo, Jesus. Amém, Pai. Amém. Diga, irmã. Diz. Então vamos lá. Os irmãos podem se assentar. Vamos lá.
A gente vai ouvir uma música especial. A gente vai ouvir uma participação especial da irmã Catarina. Zaqueu pequeno, quase um anão, desejava ver Jesus. Então subiu numa árvore onde a rua e o mestre conduz. E o Deus olhou para ele e disse: desce depressa, Zaqueu, pois em tua casa eu vou morar, pois em tua casa eu vou posar. Zaqueu depressa, desceu depressa, com alegria recebeu Jesus, com alegria recebeu Jesus. A senhora merecia um abraço, mas eu não posso. Agora vamos ficar de pé, irmãos. Vamos louvar o Senhor. A pedido do irmão Eugênio, pediu para a gente cantar Vencendo Vem Jesus. Então vamos louvar o Senhor. Qual dos meninos vai nos ajudar na direção? Hein? Suelen, vem Suelen, vem. Menina, né? Qual menina? Com todo respeito a quem pensa diferente aqui, não tem ideologia de gênero. Tira a roupa dele que é para... Não adiantou nada, não está funcionando. É o vermelho que foi o seu sogro que usou, pode usar. Vamos lá. Amém. Não, Som. tá. Já refúgio a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breve os reinos deste mundo seguirão as tuas leis. Os sinais da sua vinda mais se mostram cada vez. Vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. O clarim que chama os crentes, a batalha já soou. Cristo à frente do seu povo, multidões já conquistou. O inimigo em retirada seu furor patenteou. Vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. Eis que em glória refulgente sobre as nuvens descerá, e as nações aos reis da terra com poder governará. Sim, em paz, em santidade, toda a terra regerá. Vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, 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 aleluia. Vencendo vem Jesus. E por fim entronizado, as nações há de julgar. Todos grandes e pequenos o juiz hão de encarar. Os remidos triunfantes em fuga hão de cantar. Vencendo tem Jesus. Amém. Não, aí você já fica aí mesmo, para orar para encerrar. Bem, irmãos, a gente está encerrando o nosso culto nessa manhã. Alguém nos visita pela primeira vez? Quem já esteve aqui outras vezes não é visita.
Então não tem visitante hoje de primeira vez. A gente agradece aos irmãos. A gente se vê à noite se o irmão puder, tá bom? Se não puder estar presencialmente, a gente se vê pela internet, né? E pela página do Facebook, a gente vai transmitir o nosso culto. Eu vou pedir então a irmã Suelen, né, que encerre esse culto, como a gente sempre faz, orando a Deus, pedindo mais uma vez para que o Senhor nos livre do corona, livre as nossas casas, livre as nossas famílias, console aqueles que estiverem perdido seus entes queridos, e que essa pandemia acabe, né? Da forma que ele quiser. Ele pode usar a vacina, ele pode usar, simplesmente pode acabar, basta uma palavra dele, a gente não sabe, mas que ele nos ajude com isso, tá bom? Se o irmão puder orar de joelhos, se não puder, porque dói o joelho, fica à vontade, tá? Eu queria só também pedir, Sueli, o seguinte: eu esqueci no momento de oração, que o irmão Paulo fez essa oração. Ontem a gente esteve trabalhando aqui e os irmãos trabalham de graça, vieram aqui, se empenharam e tal. E eu queria, não é pra gente, né? É pra ele, né? Então, na sua oração, consagra o trabalho também, que a gente consagrou os dias de oferta, mas consagra o trabalho também de ontem como oferta do Senhor, tá? Vamos orar então? Senhor, nosso eterno Deus e Pai, aqui estamos, Senhor, na Tua presença, Senhor, gratos, porque o Senhor cuida de nós, Deus. Obrigada, Senhor, por cada família representada aqui, Deus. Obrigada, Senhor, pelas portas abertas da Tua casa. Obrigada, Deus, porque o Senhor não tem deixado faltar, Senhor, o alimento sobre nossas mesas. Obrigada, Senhor, pela saúde, Deus, porque aqui estamos. Obrigada, Senhor, porque conseguimos ter um trabalho, e aqueles, Senhor, que ainda não têm, eu sei que o Senhor tem preparado, Senhor, uma mesa farta sobre esses, Pai. Deus, em nome do Senhor Jesus, Senhor, clamamos, Senhor, pela nossa nação. Deus, o mundo passa por uma pandemia, Senhor, onde tem ceifado muitas vidas, Senhor. Muitos perderam, Pai, seus entes queridos, Senhor, e sabemos como é doloroso, Deus, perder algo que amamos. Mas temos certeza, Senhor, que nada foge do Teu controle. Então, Deus, que o Senhor venha estar com o Seu Espírito Santo sobre cada um desses, Senhor. Aqueles que se encontram acamados, Senhor. Aqueles, Senhor, que se encontram abatidos, Deus. Em nome do Senhor Jesus, Pai, que o Senhor possa, Senhor, derramar a cura sobre esses, Senhor, porque clamamos um Deus vivo, Senhor, um Deus poderoso, Senhor, que nada, Senhor, pode te parar, Deus. Então, Deus, como servos seus, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, atende, Pai, o clamor, Pai, que a gente faz hoje. Fica, Senhor, com esta terra tão doente, e tenho certeza que o Senhor pode curá-la, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Senhor, fica com as eleições de hoje, Senhor. Sabemos que não temos muitas opções honestas, Senhor, mas nós temos que decidir, Deus, porque é sobre a governança dele, Senhor, que estaremos, Pai. Então, em nome do Senhor Jesus, que aquele que estiver, Senhor, na prefeitura, Senhor, do Rio de Janeiro, que seja alguém, Senhor, que realmente tenha boas intenções, Senhor. O seu povo já se encontra tão sofrido, Pai. Precisamos, Senhor, de alguém, Deus, que também seja, Senhor, honesto, Pai, porque está difícil, Senhor. Eu sei que o Senhor pode mudar o coração do homem, Deus, como mudou de Zaqueu, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai, dê sabedoria a nós, Senhor, que a politicagem, Senhor, não tenha lugar, e sim, Pai, a Tua sabedoria, Pai, em nossos corações. Em nome do Senhor Jesus, Pai, e a gente te pede especialmente também pela obra que está tendo na sua igreja. Sabemos que os irmãos que aqui tiveram, Deus, estiveram de corações abertos, Senhor, de boa vontade, Senhor, querendo melhorar a Tua casa, Senhor. É da maneira, Senhor, que eles acharam certo em ofertar sobre a Sua igreja, Senhor, que também é com as mãos, Pai. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor cuidou, não deixou que nada acontecesse, nenhum acidente, Deus. E eles trabalharam, Pai, com alegria, porque quando chegamos aqui e vemos o resultado, sabemos que foi com alegria, porque está muito bonito, Deus. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor tem revigorado eles, Pai. E em nome do Senhor Jesus, Pai, encerramos esse culto aqui, sabendo, Senhor, que o Senhor está conosco, Deus, e que mais tarde, Senhor, também
nos reuniremos como igreja e que o Senhor também possa estar neste culto, que o nosso clamor, que o nosso louvor, que a nossa mensagem, Deus, chegue ao seu trono de graça. Fica, Senhor, conosco, Senhor, e obrigada por tudo, em nome de Jesus. Amém. Vem, derrama paz, vem, derrama as bênçãos sobre este povo que se chama povo teu. Dá-nos teu amor, dá-nos tua força, para que tentações não venham a nos desviar. E a glória seja dada a ti, pelo que tens feito, pelo que tens sido, pelo que farás em nós. Vem, derrama paz, vem, derrama as bênçãos sobre este povo que se chama povo teu. Dá-nos teu amor, dá-nos tua força, para que tentações não venham a nos desviar. E a glória seja dada